pessoal e sejam bem-vindos ao Lambiscos. No vídeo de hoje trago-vos mais um bolinho. Pois é, a minha melhor amiga fez anos, pois é, já fez, mas não interessa porque há sempre uma boa desculpa para fazer um bolo de aniversário, não é? E esta é a desculpa perfeita. Como ela gosta muito de catos e suculentas, eu decidi fazer um bolo sobre esse tema. Espero que gostem e se querem ver como é que podem fazer em casa, então fiquem comigo. Para o bolo vão precisar de 250 gramas de farinha, 180 gramas de açúcar amarelo, 125 gramas de frutos secos mais 50 gramas de passas, 150 gramas de manteiga, 5 ovos e 5 gramas de fermento. Para o recheio e decoração vão precisar de 50 gramas de bolachas de chocolate, 5 claras, 200 gramas de manteiga e corantes em gel de diversas cores. A primeira coisa que vão fazer é o bolo. Numa taça grande vão juntar o açúcar amarelo e a manteiga um pouco derretida e vão mexer muito bem até incorporar os dois. E de seguida vão separar os ovos para 2 taças, claras para um lado e gemas para o outro. Depois é juntar as gemas à mistura do açúcar e da manteiga e mexer muito bem. As claras reservam porque depois vamos batê-las. De seguida vão levar os frutos secos a um processador de alimentos e vão picá-los para eles ficarem em pedaços mais pequenos. Não os piquem demasiado para depois poderem senti-los quando trincarem o bolo. De seguida juntam os frutos secos à massa e incorporam muito bem. Depois adicionam a farinha. Adicionem em 2 ou 3 vezes e vão mexendo entre cada adição para ser mais fácil da farinha ficar bem incorporada. Por fim, vamos bater as claras em castelo e de seguida vamos acrescentá-las à massa aos poucos, envolvendo-se sempre com uma espátula para tentar ao máximo não retirar todo o ar que acrescentámos às claras. Mesmo antes de disporem a massa nas formas, vão ainda acrescentar o fermento e envolver com muito jeito na massa e depois vão colocá-la em 2 formas. Podem colocar só numa e depois cortar o bolo. Eu só dividi nestas formas mais pequenas para ser mais fácil depois nivelar os bolos e recheá-los e colocá-los um por cima do outro em camadas. Mas vocês podem fazer como acharem melhor. Depois disso, levam ao forno. Ora, depois dos bolos saírem do forno e estarem completamente frios, eu nivelei-os, cortei um bocadinho das partes de cima para eles ficarem bem direitinhos e depois coloquei-os, como das outras vezes em que fiz bolos, numa mesa giratória para ser mais fácil de decorar o bolo. O que fiz primeiro foi recheá-lo com o creme, que eu vou deixar o link aqui em cima de como é que se faz, de outra receita onde expliquei. E vou então rechear o bolo, colocar uma camadinha generosa de creme por dentro, nivelá-lo com uma espátula e de seguida, quando o recheio estiver bem lisinho e direito, vou colocar o outro bolo por cima, mas virado ao contrário, para, como das outras vezes, aproveitarmos a parte de baixo do bolo para ser usado em cima, visto que já está mais lisinho e fica com menos migalhas. Depois, com o resto do creme que eu colori de castanho, vamos então cobrir o bolo todo à volta. Façam os possíveis para que fique o mais lisinho possível, principalmente dos lados, porque a parte de cima depois nós vamos cobrir com a bolacha, portanto
As laterais tentei aprimorá-las para que elas fiquem mais perfeitinhas. O que eu usei para rechear e para cobrir o bolo é cerca de metade da receita do creme, ou seja, metade das medidas e das quantidades que eu vos dei no início. Portanto, é uma dose de creme dividida a meio, metade é só para o castanho e o resto será para as suculentas. Depois do bolo estar bem coberto, vamos então colocar as bolachas de chocolate picadas por cima para dar aquele aspecto de terra que servirá de base para as suculentas. Eu piquei-as num processador bem rápido e depois vão colocar uma dose bem generosa das bolachas por cima do bolo e de seguida levam ao frigorífico. Ora, e agora vamos passar para as decorações. Eu retirei parte, cerca de 1/3 daquela metade do creme que restou e colori com um pouco de corante preto e verde, para ele não ficar aquele verde tão forte. Depois coloquei no saco de pasteleiro com uma ponta um pouco estrelada, mas com muitas pontinhas. E vamos fazer então pequenos montinhos. Vou fazer cerca de 3 catos, 3 montinhos pequeninos, sempre com a mesma pressão para eles ficarem como se estivessem da parte mais grossa para a mais fina, portanto, com alguma consistência para eles ficarem com as listinhas dos lados bem perfeitas. Depois disso, com uma ponta de estrela bem pequenina, vamos fazer umas pequenas florzinhas com creme rosa por cima. Depois disso, vamos então com outra parte, outra porção do creme, mas em branco, e com um bico de pasteleiro bem pequenino, liso e bem pequenino, vamos então fazer pequenas bolinhas toda à volta pelas ranhuras do cato. Isto é algo que vocês conseguem ver nos catos verdadeiros, portanto vamos imitá-los ao máximo. E é um trabalho de alguma paciência, portanto há de demorar algum tempo, mas não interessa, ficam bem giros. E vá lá, os primeiros catos estão feitos. Ora, depois de fazermos os catos, então vamos fazer umas suculentas no género de rosas do deserto. Vamos então usar um verde mais escuro. Eu juntei mais verde e bastante mais preto para ficarmos com aquela cor bem mais forte, e vou usar uma espécie de prego próprio para fazer flores. Já se consegue arranjar nas lojas de pastelaria este tipo de pregos com alguma facilidade, portanto. Depois vamos adicionar então um bocadinho de papel vegetal para servir de base, para depois podermos levar as flores e as suculentas ao frigorífico com mais facilidade. E depois vamos colocar então um montinho pequenino de creme em branco, e depois vamos com uma ponta, com um bico de flor, de pétala, vamos então fazendo, como podem ver na imagem. Eu acho que é mais simples vocês verem do que eu estar a explicar tintim por tintim como é que se dá a volta à flor, por isso vejam. Depois desta suculenta, vamos então fazer outra, mas em tons de cinzento. Eu usei o preto somente para colorir o creme e ficou assim com um rasurado bem bonito. E vou usar um bico que normalmente é usado para fazer folhas, que normalmente eu uso para fazer folhas. Colocamos um montinho de creme no centro do prego, e depois com o bico de folha vamos criando toda a volta pétalas, e depois vamos subindo em intercalado as pétalas para cima.
Portanto, isso depois vai dar uma suculenta bem bonita. Depois de terminarem as suculentas só com uma cor, podem também fazer com duas cores, como eu fiz. Comecei com o cinzento e depois à volta pus uma folha de verde, que eu acho que fica bem giro e diferente. Depois de terminarem todas as suculentas e os catos, levam ao frigorífico por mais ou menos uma a 2 horas para eles ficarem bem mais firmes e depois é só retirá-los com mais facilidade do papel vegetal e colocá-los no bolo. Depois das nossas suculentas, colocarmos por cima, decorarmos por cima ao nosso gosto. Tcharam! Olhem só que lindinho que ele ficou, hein? Como podem ver, eu fiz assim uns catinhos mais altos, suculenta, assim bem grandinha, e depois fiz assim uma variedade de flores, tipo rosas do deserto. Este é um trabalho um pouco mais elaborado, com o saco de pasteleiro, mas é tudo uma questão de prática. Se vocês praticarem, vão conseguir fazer estas flores com alguma facilidade. Espero que tenham gostado. Eu vou tentar inserir um clipe do interior do bolo, da fatia, se conseguir. Claro que eu não vou provar o bolo, não é? Porque vai para a aniversariante. Espero que tenham gostado. Se gostaram e querem continuar a acompanhar-me, não se esqueçam de subscrever o canal. É muito importante para ajudar o canal a crescer e não se esqueçam também de deixar um like neste vídeo. Sigam-me nas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Eu deixo, como sempre, os links aqui em baixo, na caixa de descrição. Se fizerem esta beleza e quiserem partilhar comigo, marquem com a hashtag lambiscos, como está aqui, para eu poder ver mais facilmente e partilhar também as vossas fotografias. Espero que tenham gostado. Até para a semana. Tchau!